ano, no dia 2 de abril, o mundo se une para ampliar a conscientização sobre o autismo, um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta milhões de pessoas em diferentes aspectos da vida. Apesar dos avanços, ainda há muitos desafios na inclusão, no diagnóstico precoce e no acesso a terapias adequadas. Hoje vamos conversar com especialistas que lidam diariamente com essa realidade. A terapeuta ocupacional, Angélica, e a psicóloga, Uara, que vão nos ajudar a entender melhor como o autismo pode construir uma sociedade melhor e como a gente pode ajudar a construir essa sociedade mais acolhedora e inclusiva. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bem, a gente já recebeu inúmeras participações dos nossos telespectadores e a gente sabe que é um desafio para as famílias ainda receber um diagnóstico. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você definisse rapidamente como que é, o que é o transtorno do espectro autista. Quer falar um pouquinho? Bom, o TEA, mais conhecido pela sigla, ele é um transtorno que envolve, por isso o nome espectro, porque ele traz uma gama de características e ela é individual para cada criança, cada pessoa portadora desse transtorno. Então, ele não é um padrão, mas a gente tem critérios base, como alterações de comportamento, alterações estereotipados, ritmos, alterações de fala ou atrasos na comunicação social. Então, ele é um transtorno que não é único, por isso vem o espectro, e afeta hoje milhares e milhares de crianças. E a gente sabe também que os adultos também são acometidos, mas acaba a gente indo mais na ênfase infantil mesmo para o diagnóstico precoce. E não afeta da mesma forma, Por isso, como você colocou. E em diferentes níveis também. Recentemente a gente teve uma notícia que a partir da internet, acabou chamando a atenção de toda a sociedade. Um menino que tinha um sonho de conhecer uma banda, foi num local, não houve o acolhimento que se imaginava, que se esperava, e isso veio à tona. Casos como esses estão se tornando mais comuns, mas também muito pela informação que a gente está tendo acesso. Sim. Não significava que antes não existia, Agora está sendo divulgado. E vocês, como que vocês trabalham? Porque você vai trabalhar os sintomas que a criança apresenta, mas também a realidade social. Como é essa convivência com a família, quais os desafios que ela enfrenta na escola. É um grande pacote, não são casos isolados. Sim. Exatamente esse é o nosso objetivo de intervenção. Nós trabalhamos em clínica e consultório para que a criança generalize tudo aquilo que ela aprenda, A criança, enfim, ou o adulto. Então, para que ela leve isso para a escola, para o meio familiar, o ambiente social dela. E é ali que a gente vai ver se o tratamento realmente está sendo eficaz. E no adulto, na vida social, no seu trabalho, enfim. E quais as queixas que vocês ouvem dos pais? Olha, varia muito dentro de cada idade, de cada faixa etária e também do nível que essa criança encontra-se. Mas, às vezes, os pais se chegam com uma expectativa um pouco mais adiantada do que querem para o seu filho. Como, por exemplo, se meu filho vai aprender a ler, a escrever, se ele vai casar, se ele vai fazer uma faculdade. E aí a gente tem que pontuar algumas coisas que são importantes antes de tudo isso que eles trazem pra gente. Como, por exemplo, ele ter autonomia de ir ao banheiro sozinho, ele vestir-se, ele reconhecer as letras antes mesmo de aprender a escrever o nome dele, que aquilo faça sentido para ele. Então, que a autonomia dele, a independência dele é muito mais importante do que essas outras. Não que isso não é importante, mas isso antecede isso que eles às vezes trazem em consultório. Angélica falou sobre, então, as expectativas, mas, Uara, quais os mitos que muitas vezes a sociedade tem sobre o autismo? É que até complementando a fala da Angélica, justamente, às vezes a criança vem com uma demanda única. Ele não fala, ou ele está muito irritado, ou tem um comportamento agressivo, enfim, às vezes vem com uma demanda única e os pais precisam desse acolhimento e desse entendimento geral, assim. Qual é o marco de desenvolvimento que aquela criança já atingiu, quais estão em atraso. Então, isso tudo por si só já gera mitos, Então, se a criança hoje ela chega não verbal, com 2, 3, 4, 5 anos, o mito principal então ele nunca vai falar. E com a intervenção, acolhimento toda, a intervenção precoce sempre vai ser o melhor caminho. Quanto mais cedo a gente tiver, a gente novamente tem os marcos, tem toda a dinâmica do neurotransmissor ali em funcionamento. Então tem muita coisa que ainda está em desenvolvimento e quanto mais cedo, eu acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa desfazer. Quanto mais cedo, sim, vai ser melhor a intervenção. Nesse caso, cada criança tem seu tempo, só prejudica. E como as famílias têm recebido o diagnóstico? Ainda é uma resistência?
Das famílias depende, né? Tem família que às vezes procura uma justificativa para determinado comportamento e dificuldade do seu filho, e tem outras que às vezes até o diagnóstico é um pouco tardio porque se esquiva muito disso. Porque é um desafio e é um transtorno. Esse transtorno vai caminhar por toda a vida desse indivíduo, né? Agora, muitos adultos acabam, às vezes, justamente percebendo, através do diagnóstico do filho, que, de repente, é algo diferente com ele também. Isso acontece com bastante frequência, né? Geralmente vem a criança pequena com as características mais amplas, e quando a gente começa a passar, isso é um sintoma, é uma característica, vem dentro de um espectro, a gente pode trabalhar dessa e dessa forma, o pai começa ou a mãe começa a se identificar, nossa, eu me sinto assim também, eu também tive dificuldade na idade dele, eu era igual, essa frase acontece muito. Então, por intermédio do diagnóstico do filho, os pais começam a se identificar e também, de uma certa forma, ainda é possível buscar ajuda, buscar auxílio, né, para melhorar alguma questão ou ajudar a desenvolver alguma área que ainda se apresenta em atraso na vida adulta. Essa fala é muito importante porque pode ajudar muito no processo de aceitação, né? Como disse, ao invés de buscar uma explicação, um entendimento que não vai alterar o quadro, mas vai se tornar mais leve, e aí ele vai poder lidar até mesmo com as suas dores. Porque elas me diziam, às vezes, o pai e a mãe passou sozinho, né? Passou anos da vida lutando, tentando se entender, e aí o filho está tendo essa possibilidade de, muito cedo, já ter uma vida mais leve. E aí, claro, a minha próxima pergunta é como os amigos e a família pode, né, apoiar ainda mais uma pessoa autista. Eu acho que primeiro querer compreender, entender o que faz parte desse espectro. E aí, como cada indivíduo ele é único, então cada demanda e necessidade vai ser única. Mas eu acho que em relação mais ainda às famílias do que a própria criança, enfim, pessoa com autismo, né? Quando a gente fala de criança, vem essa família muito presente. É dar esse suporte de acolhimento e compreensão e inclusão. Porque as dificuldades, elas vão existir em todos os ambientes e nem todos os ambientes estão preparados para receber essa pessoa. Então, se a gente puder, pelo menos, estou disponível, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Muitas situações, às vezes, acontece de uma mãe, ver uma mãe no mercado ou na criança, tendo uma criança em crise, com alguma dificuldade. Não precisa saber o que fazer, mas você se mostrar disponível para poder ajudar, sem olhar com aquele olhar julgando a situação, né? Sem saber todo o contexto, né? Às vezes tem a fala dos próprios pais justificando. Ele está fazendo isso porque ele é autista, precisando justificar, e não precisa, né? Olha, tá tudo bem, se precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar com alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar, né? Isso é perfeito, porque quantas mães e pais não estão sobrecarregados? E não é que o filho é um peso, mas porque dar conta disso e trabalhar e administrar a vida e tem tanta coisa envolvida é pesado. Então, muitas vezes a gente vê a mãe também nervosa, mas é porque ela precisa de ajuda. E ao invés de levantar um celular e filmar, a gente pode justamente, né, como é que eu posso te ajudar? Isso. Acho que essa saúde mental da mãe, do pai, é tão importante ser dito quanto a conscientização do próprio autismo em si, quanto dessa intervenção precoce, né? O Ara, como psicóloga, pode dizer isso com mais propriedade. E depois da fase adulta, a incidência de suicídios em pessoas com autismo é 8 vezes maior em pessoas que não têm o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, esses pais que às vezes chegam, né, que passaram por todas essas dificuldades aí no decorrer da sua vida e não tiveram uma justificativa, não conseguiram se encaixar, às vezes tomam atitudes que são extremas. E talvez se tivesse tido uma intervenção, uma compreensão, fosse por um caminho diferente, não chegaria a esse ponto. Perfeito. Eu quero agradecer a Angélica e o Ara, a você que está nos acompanhando. Eu sei que milhares de famílias com autistas nos acompanham nesse momento. Existem várias clínicas, vários espaços cada vez mais para você buscar essa ajuda, para você e para o seu filho também. Muito obrigada por compartilharem hoje conosco essas informações tão importantes.